Olá pessoal, engenheiro Genilson, tudo bem? Que tal a gente fazer um bate-papo de sistema de manutenção de obras de arte de engenharia civil no Brasil? Vem com a gente para conhecer um pouco mais. Pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar em obras de arte? Talvez sim, mas não é essa obra de arte que você está pensando, o quadro de Picasso, o quadro de Renoir ou o quadro de Van Gogh, mas sim a obra de arte de construção civil. Afinal, o que são obras de arte? Em engenharia civil, denominamos obras de arte estruturas geralmente robustas, feitas para durar, que garantem a infraestrutura principal. Existem vários tipos de obra de arte e aqui a gente pode enumerar as mais comuns: pontes, viadutos, túneis, aquedutos, barragens, muros de arrimo. Essas obras de arte, pessoal, todas têm, apesar de geometrias e dimensões diferentes, elas têm um ponto em comum. Qual é o ponto? Primeiro, elas têm que fazer uma integração regional, ligar pontos. Ligar, por exemplo, a ponte que liga o Maranhão ao Piauí, a ponte que ligava Tocantins à Imperatriz. Elas têm que garantir segurança, é um outro ponto. Ou seja, toda obra de arte tem que garantir a segurança, seja ela estrutural, seja ela segurança viária, ela tem essa funcionalidade. Toda obra de arte visa um desenvolvimento econômico, trazer riquezas para uma determinada região, escoar riquezas de uma determinada região para outra. E, por final, não pode ser desprezada a questão da sustentabilidade. Fazer uma obra de arte que agregue valor ambiental aos locais, aos passeios urbanos, à sociedade, à municipalidade ou ao estado, ou à região. Então, de uma forma geral, a gente pode citar alguns exemplos de obras de arte aqui no Brasil. A ponte JK, o túnel que liga Rio-São Paulo, as pontes que ligam a capital de São Luís ao Estreito dos Mosquitos, as pontes metálicas, os quais os trens da Vale passam, entre outras, poderemos dar como exemplos de obras de arte. Pessoal, agora que nós entendemos o que são obras de arte, a gente pode começar a pensar então em uma questão fundamental que é muito negligenciada no Brasil: a manutenção dessas obras de arte. Infelizmente, nós aqui no Brasil temos uma cultura, eu costumo dizer, reativa. Brasileiro só fecha a porta depois que é roubado, isso é uma grande verdade. Então, a gente infelizmente tem que esperar as grandes tragédias acontecerem para se despertar da importância da manutenção. E aí a manutenção de obras de arte não pode ser diferente. Aqui na grande ilha de São Luís nós temos vários viadutos, estes que, se um cidadão comum olhar com cuidado, vai observar que a base desses viadutos, muitos estão com a ferragem exposta. Ferragem exposta essa que leva a problemas seríssimos de segurança operacional, porque se a ferragem está exposta, ela está suscetível ao fenômeno de corrosão. E se ela sofre o fenômeno de corrosão, ela perde a resistência do material. E se ela perde a resistência do material, consequentemente, ela vai vir ao chão com o peso, pois ela não vai suportar a carga a qual ela foi projetada. Assim, poderíamos enumerar alguns principais itens a serem observados em um programa de prevenção ou um programa de manutenção preventiva de obras de arte. Primeiro ponto, verificar a estrutura principal, se ela possui fissuras, trincas, se possui deformações, se tem um grau de corrosão, se o assentamento das fundações está coerente ou não. Depois, a superfície e pavimentação, se esse pavimento é desgastado, se tem drenagem, o estado das juntas de dilatação. Por último, os elementos de proteção e segurança, se tem barreiras e guarda-corpos, se tem sinalização, se tem iluminação, se está devidamente sinalizado o passeio de pedestres, o passeio de transeuntes, a ciclovia, se houver no caso, também embutida. Então, se os sistemas hidráulicos, se existirem, estão funcionando, se tem sistema de drenagem, como é que está a erosão na base ou nos pilares. Então, os elementos do concreto,
que são muito importantes ser observados. A carbonatação, verificar se o concreto está carbonatado, manchas e eflorescências, ou seja, se tem infiltrações de água no concreto, se tem a degradação do concreto, qual é a condição, se os elementos metálicos que compõem essa ponte ou essa obra de arte estão bons, a questão da corrosão, das soldas e conexões. E o mais importante, se tem um sistema de monitoramento, se tem sensores, se tem registros históricos, os aspectos ambientais, está em um ambiente altamente corrosivo, salino, em um ambiente seco, em um ambiente úmido, em um ambiente chuvoso. Qual o impacto da vegetação nessa obra de arte? Qual o impacto ambiental dessa obra de arte na vegetação? E o mais importante, que é o que espera-se agora, que com os erros o Brasil aprenda, nós temos que ter relatório de inspeção, um plano de manutenção e assim garantir durante o uso da ponte a segurança de todos, gente. Infelizmente, aqui para encerrar, eu acho que fica aqui de aprendizado que vidas foram ceifadas mais uma vez por negligência, né, do governo e dos órgãos fiscalizadores. Tá? Infelizmente, a gente precisa ter em mente que a segurança da população, a segurança das pessoas, ela está em risco quando as partes envolvidas não desempenham o seu real papel como órgãos fiscalizadores, órgãos gestores ou órgãos mantenedores.